Oi pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para falar para vocês um tema muito importante. Eu sou médico, mas também sou teólogo. E tem um tema extremamente polêmico aqui para falar para vocês. Nunca imaginei ter que falar aqui para vocês e pedir para que vocês divulguem esse vídeo o máximo que puderem. Porque já fiz vários vídeos, mas esse realmente ele me chama muita atenção pelo conteúdo dele. Principalmente esse vídeo se volta para os cristãos, e principalmente para os cristãos que estão com a fé um pouco abalada, um pouco superficial, porque nós temos ouvido muitas coisas que fogem da nossa realidade. Estamos ouvindo falar aí de cometas, 3 Atlas, que está enviando informações e mandando ondas de comunicação para a Terra. Temos ouvido China e Rússia também dizendo sobre experiências e avistamentos de possíveis naves espaciais que andam a velocidades incríveis, fazendo movimentos que não são condizentes com a física que conhecemos. Temos um presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que em breve revelará algo sobre a Área 51, sobre OVNIs, sobre o Pentágono e alguns segredos que ele mesmo disse que foge completamente da nossa realidade, que vamos nos surpreender com tudo isso. Pois bem, eu, como católico, eu queria falar um pouco o que o catolicismo tem para trazer sobre isso, sobre revelações de OVNIs extraterrestres. Sei que é um tema polêmico, um tema bem sensível, mas eu acho que a verdade tem que ser dita, porque não gostaria que os católicos se confundissem com as notícias que virão em tempos breves aí. Trouxe aqui algo muito interessante, é sobre um exorcismo. Nós sabemos que durante o exorcismo, o demônio, que é o pai da mentira, ele até quer mentir, mas ele não consegue. Ele é impedido pela força que vem de Deus, da própria Virgem Maria, de alguns grandes santos, né? Também São José. E hoje, inclusive, falando em São José, deixo aqui para vocês, né, o recadinho que hoje, 1º de maio de 2026, dia de São José Operário. Eu acho que não é por acaso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, não. São José que é considerado também o terror dos demônios. Então, eu acho que é por isso que eu estou aqui falando exatamente nessa data. Bom, eu vou falar sobre algo muito interessante, algumas revelações do próprio demônio durante o exorcismo, que um padre, e não é qualquer padre que eu vou falar aqui, eu vou falar simplesmente de Dom Giuseppe Tomazelli. Dom Giuseppe Tomazelli, ele foi um padre exorcista, extremamente conhecido. Foi filho espiritual de Padre Pio. Eles se conheceram em vida, eles conversaram muito, e Padre Pio tinha uma grande estima por Dom Giuseppe Tomazelli. E é sobre ele que eu quero falar. Ele, há mais de 40 anos atrás, ele interrogou um possesso e sobre isso, na verdade, está interrogando o próprio demônio, né? Na verdade, é que toma as faculdades ali da pessoa. E ele perguntou sobre essa questão de alienígenas. E vocês vão se surpreender com o que o demônio revelou. Então, eu vou ler aqui, na verdade, uma entrevista que Dom Giuseppe, em 1978, ele falou para a revista Gente, na época. E o entrevistador faz alguns questionamentos sobre esse tema e ele responde exatamente as palavras do próprio demônio sobre isso. Então vejam bem, vou ler uma carta aqui que foi escrita, que eu mesmo traduzi, né, para poder estar falando para vocês aqui. E prestem atenção em tudo sobre essa entrevista. Diz o seguinte: são as revelações do demônio que se intitulou Astarô, ao padre exorcista Dom Giuseppe Tomazelli. Bom, esse vídeo então, pessoal, ele se trata das revelações de um exorcista italiano, conhecido como Dom Giuseppe Tomazelli, que baseado em seu ponto de vista e suas experiências, ele chegou a essa conclusão há mais de 40 anos atrás sobre a questão OVNI. Então, ele disse o seguinte: os alienígenas, né, são seres que, na verdade, são demônios que se passam por seres alienígenas. Olha que interessante. Ele fala assim: os alienígenas
relata que são seres que não são o que parecem ser, ou melhor, que as pessoas querem acreditar que são. Então, sobre a biografia, eu vou falar um pouquinho sobre a biografia de Dom Giuseppe Tomaselli, antes de falar sobre a entrevista. Ele diz o seguinte, a sua biografia. A sua biografia fala assim: Dom Giuseppe Tomaselli nasceu em Biancaviglia, na província de Catânia, em 26 de janeiro de 1902, em uma família profundamente católica. Em 1916, ele ingressou na Congregação Salesiana, fundada em 1859 por São Dom Bosco. Foi ordenado sacerdote e iniciou seu longo ministério que durou 63 anos, durante os quais ocupou vários cargos, como pároco, professor, capelão em comunidades religiosas, e o mais importante foi o seu cargo de exorcista. Dom Giuseppe sempre dizia estar pronto para ajudar as pessoas, tanto no quesito espiritual, quanto no quesito material. E por esse motivo, era sempre requisitado como confessor, e sabia exatamente como ajudar os pecadores a confessarem seus pecados, mesmo os mais vergonhosos. Tanto que, por isso, era muito procurado nesse sentido. E aí, o que acontece? Ele deixou um grande legado para que nos permitir conhecer os antecedentes do fenômeno OVNI, que foi descoberto em seu livro. Dom Giuseppe, então, ele tem um livro, vocês podem depois pesquisar, chama A Grande Besta é Inteligente. Eu tentei buscar esse livro, é dificílimo de achar, complexo, mas a gente ainda consegue achar esse livro. E é notável esse livro, entre muitos outros que ele tem. Agora, um trecho, então, nesse próprio ele tem um trecho dessa entrevista que ele concedeu à revista Gente, né, em 1978, e um dos temas abordados a este exorcista foi sobre o tema sobre a ufologia. E aí, o entrevistador, então, começa perguntando a Dom Giuseppe. Então, vocês me perdoem estar lendo, porque eu não quero mudar as palavras aqui. Como é uma entrevista, eu quero falar exatamente o que foi perguntado, né, o que o entrevistador falou, o que Dom Giuseppe respondeu. Ele fala as próprias palavras do demônio durante o exorcismo também. Então vamos lá. O entrevistador. Há algum tempo estamos observando discos voadores e extraterrestres que querem entrar em contato com os seres humanos. O que o senhor, Dom Giuseppe, fala sobre isso? Então Dom Giuseppe responde: é claramente um truque de Satanás e vou lhe responder com suas próprias palavras que obtive ao pedir-lhe explicações em um exorcismo. Olha aí, em um exorcismo. Então, caráter de veracidade. O próprio Dom Giuseppe respondeu com veemência e disse que essa ideia de considerações intergalácticas é falsa e que o próprio demônio revelou que nem sequer existem humanos em outros planetas. Olha aí. Assim foi como relatou a revista Gente o diálogo com o próprio demônio acerca dos alienígenas, do assunto alienígena. Bom, então Dom Giuseppe chega para o demônio no momento do seu exorcismo e diz: em nome de Deus, responda-me, qual o seu nome? E o demônio responde: Astarô. E o mesmo relatou que foi um primeiro oficial das hostes angélicas. Olha aí. Dom Giuseppe então diz: os discos voadores são partes de seus trabalhos? E o demônio responde: não, são fragmentos de planetas que se dissolvem em contato com a atmosfera. Então, Dom Giuseppe, há pessoas que acreditam serem naves espaciais povoadas por extraterrestres. E o demônio então responde: sacerdote maldito, não é assim. Fazemos acreditar que é assim. Então Dom Giuseppe diz: então quer dizer que vocês demônios aproveitam-se de um fenômeno atmosférico para tentar os homens, para entrar em contato com eles? Então são vocês que adotam e se transformam em figuras estranhas e até humanos evanescentes? E aí o demônio diz: sim. E o que quer conhecer? Então Dom Giuseppe diz: então você deve aparecer com formas extraterrestres? E o demônio diz: sacerdote maldito, somos nós. E aí Dom Giuseppe aproveita mais uma vez:
Se os homens soubessem que são demônios e que se apresentam como extraterrestres, certamente não se comunicariam com vocês. Eles estão na ignorância. Então o demônio diz: existem aqueles que estão na ignorância e há aqueles que sabem. Então Dom Giuseppe diz, o padre insistiu, responde novamente. Então o demônio blasfema e xinga de novo também. E ainda diz, basta, sacerdote maldito. E então Dom Giuseppe diz, o que acontece com aqueles que estão em contato com vocês, que se chamam irmãos cósmicos? Então o demônio responde, são todos meus filhos, são todos meus filhos. Sacerdote maldito, chega. Somos demônios que trabalhamos no espaço, e isso é um sinal do céu. Antes que o castigo de Deus chegue ao mundo, ainda haverá outros sinais no céu. Então Dom Giuseppe diz. Então Dom Giuseppe pergunta ao entrevistador. Nesse momento, Dom Giuseppe então se dirige ao entrevistador e diz assim: e o que estava achando das respostas do demônio? E então o entrevistador responde assim. Na verdade, ele responde fazendo uma nova pergunta, dizendo assim: e se o demônio estiver mentindo sobre tudo o que ele falou? E aí Dom Giuseppe diz: durante um exorcismo verdadeiro, o demônio, ele até quer tentar mentir, mas não pode e nem consegue, embora ele fique muito irritado e xingue bastante. Ele acaba respondendo. E então o entrevistador diz o seguinte, a Dom Giuseppe, ele pergunta, se os demônios mentem e se passam por extraterrestres, com que propósito e finalidade eles estariam fazendo isso então? E aí Dom Giuseppe responde 3 argumentos. Ele diz o seguinte, em primeiro lugar, os homens orgulhosos, por acreditarem que terem o poder e a honra de terem sido escolhidos para se comunicarem com seres não terrestres, transcendendo a barreira planetária, ou seja, ele começa a falar sobre essa questão dos homens que se tornam orgulhosos, achando que eles foram escolhidos para falar com esses seres. Outra coisa, segundo argumento, criar dúvidas sobre Deus, já que se apresentam como nossos criadores, como anjos que ajudaram a Deus a criarem o homem, mudando com sua mensagem o contexto e significado dos evangelhos bíblicos, e que os extraterrestres têm um Cristo muito diferente dos evangelhos e que o chamam de Cristo cósmico. E em terceiro lugar, para desacreditar o evangelho, de fato, os demônios que os exorcistas expulsam corroboram isso. Esses demônios costumam dizer que o que ocorre é que a Bíblia foi mal interpretada. É a mesma mensagem que encontramos em algumas religiões e seitas, de que Jesus é o mal e Lúcifer é o doador de luz, liberdade e conhecimento. Então, isso são palavras do próprio Dom Giuseppe Tomazelli. E durante a entrevista, que é bem extensa, é uma entrevista bem extensa, então eu tirei um contexto aqui, porque não dá para falar a entrevista toda, que foi muito grande. E agora chega um momento muito interessante, porque o próprio Papa, recentemente, ele convocou uma junta de exorcistas do mundo todo, e esses exorcistas relataram para ele o seguinte, que, enfim, possessões sempre existiram, desde que o mundo é mundo, sempre tiveram casos de possessões. O problema é que, nos últimos tempos, as possessões se multiplicaram de forma absurda, de forma exponencial. E isso tem preocupado muito. Por isso, o Papa fez essa junta de padres exorcistas para escutar o que eles tinham para falar sobre isso. E a grande maioria, de forma quase unânime, todos disseram que existe uma porta que as pessoas abrem para que esse demônio invada a sua vida, invada a vida de seus familiares ali, no seu contexto familiar. E todos falaram sobre a questão de pessoas que se tentam comunicar com os mortos, que buscam a questão espiritual, o espiritismo, que fazem aquelas mesas para buscar entidades espirituais, o próprio reiki também. Tudo isso são portas que se abrem para que o próprio demônio chegue até essa pessoa, tenha a porta aberta para que ele invada e transforme de uma forma muito ruim a vida dessas pessoas.
Isso é interessante porque, vejam bem, olha o que fala aqui durante essa entrevista com Dom Giuseppe. Dom Giuseppe, então, foi questionado sobre pessoas que se comunicam com seres que se dizem seres de luz. E a mesa Ouija, aquela mesa Ouija, né? E que o próprio demônio relata que eles se disfarçam de rostos amigos e familiares para enganar as pessoas e criar a falsa ideia de reencarnação. Tudo armação diabólica. O próprio Dom Giuseppe diz isso aí. Para confundir as pessoas. E o próprio sacerdote revelou, na entrevista, que nos casos de possessões extremas com fenômenos poltergeist, invariavelmente os possuídos haviam praticado esoterismo, ou seja, invocação de espíritos. E isso foi a porta aberta para que o demônio possuísse a pessoa. E o próprio Dom Giuseppe relatou na entrevista que as práticas para se comunicar com espíritos ganharam muitos adeptos e os nomes parecem inofensivos, como mediunidade, reiki, etc. né? Ele relata a história de um jovem que foi considerado louco após práticas de invocações de espíritos em uma mesa Ouija. Uma mãe desesperada solicitou a ajuda de Dom Giuseppe após sua filha apresentar cólicas estranhas, ações agressivas e repulsas por objetos sagrados após consultar médiuns. Outra história foi de duas irmãs que relataram que suas vidas foram arruinadas por terem realizado consultas aos mortos. Elas passaram a viver noites de horrores, vendo sombras e objetos que se moviam sem explicações pela sua casa. E muitas outras vítimas foram exorcizadas por Dom Giuseppe Tomazelli e disseram que nunca mais consultariam locais onde se realizam consultas aos mortos e espíritos, né? E também a questão de espiritismo, pois relataram que nunca imaginaram que coisas que julgavam ser inofensivas poderiam colocá-las em tão grande risco de possessão. Então tá aí, pessoal. É o que eu estava querendo dizer para vocês. Lembrem-se que, independente do que acontecer, das notícias que o próprio Donald Trump puder trazer, ou outro chefe de Estado trouxer sobre essa questão de OVNIs, extraterrestres, Grey, sei lá como é que eles chamam isso, irmãos cósmicos, lembrem-se o seguinte: nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não existe nada que seja diferente de nós, nem mesmo em outros planetas, apesar de toda a grandeza desse universo, que mostra toda a infinitude de Deus e a sua grandeza. Lembrem-se que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Não balancem a fé de vocês diante de qualquer mensagem, qualquer imagem, mesmo que a coisa se materialize aqui nesse mundo, para que nós vejamos com os nossos próprios olhos humanos algo diferente de nós, e que se diz vir de outras galáxias, de outros planetas, e são muito mais inteligentes, e são mesmo. Aqui vocês viram, aqui no próprio exorcismo, os demônios são criaturas angelicais, eles são muito mais inteligentes do que nós. Eles sabem nos ludibriar, eles sabem nos enganar, e eles querem a nossa perdição. Lembrem-se de tudo que foi dito aqui nesse vídeo, espalhem o máximo que vocês puderem, porque muitas pessoas podem estar com a fé um pouco balançada, uma fé muito superficial, muito rasa, que é o que está acontecendo no mundo atual. E depois de notícias com uma certa credibilidade vindo de algumas pessoas, elas podem se confundir e até começar a acreditar que isso é possível, também um universo deste tamanho, também um mundo tão grande assim, deve ter alguma coisa mesmo, pode ter, sei lá. Pessoal, não caiamos nas ciladas e embustes do demônio. Está dito o recado, está dito de um grande exorcista aqui, que tirou as palavras do próprio demônio para colocar no seu livro, que é A Besta é Inteligente. E ela também acha que nós somos bem bobos e bem burros. Mantenham a fé de pé, rezem pela graça da perseverança final. E que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e estamos firmes aí na fé. Nada de OVNIs, nada de extraterrestres. Um grande abraço.